Essa história é bizarra e aconteceu em Pedro de Toledo, uma pequena cidade do interior de São Paulo. Um homem não só desapareceu numa área rural por lá, como aparentemente ele simplesmente derreteu. E é exatamente isso que você ouviu. Como que isso foi acontecer? Esse seria um possível caso envolvendo extraterrestres? Ou teria outra explicação? É essa história cabulosa que você vai ficar conhecendo no vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Melos, fica comigo, que depois da vinheta eu te conto. Inicialmente um recadinho do nosso patrocinador master aqui do canal, a Blaze, né? A Blaze é um site para maiores de 18 anos, vocês já conhecem, né? Então, caso você tenha menos, já pula esse anúncio pro minuto que vai aparecer aqui em cima. Lá tem diversos jogos para se divertir, tem os clássicos, né? Você vai se entreter, você pode conseguir também ganhar algum dinheiro, mas é claro que tem que lembrar sempre, né, que você pode tanto ganhar quanto perder. Então, fique esperto, tá? Joga com responsabilidade, não usa dinheiro que vai fazer falta para você, pelo amor de Deus. Senhores, o jogo que iremos jogar hoje é o Mines, o meu preferido da plataforma. É tipo um joguinho de campo minado, só que aqui são bombas e diamantes, né? Ou seja, se clicar e for uma bomba, já era, perdeu. Se clicar e for um diamante, vai multiplicando aí de acordo com o número de minas que você escolher. Então, quanto mais minas, melhor aí, maior é o multiplicador, mas fica mais difícil também, né? Bom, vamos lá então, eu vou começar aqui com 1.500, tá? Tô com uma banca aqui de 4.091, vou colocar 1.500, vou escolher 5 minas e agora a gente vai clicando, ó. Aí no primeiro já deu bom, acertamos, aí o segundo também. E vamos, aí, agora 5 tá bom, né? Eu acho que eu vou deixar quieto aí e retirar antes que eu clique numa bomba. Olha aí, a gente multiplicou então por 3.20, né? E a nossa banca ficou aí com 7.389. Para jogar, basta se cadastrar e fazer o depósito pelo método Pix. O depósito mínimo na plataforma é de R$20. A Blaze também conta com um suporte para você tirar todas as suas dúvidas, tá? É só você descer até na aba onde está escrito suporte ao vivo e mandar lá a sua pergunta caso você tenha alguma dúvida, tá? E se você é novo na Blaze, nunca jogou, ainda não fez o seu cadastro, na hora de criar a sua conta, usa o código do canal, tá? Chamado Não Adivinho. Por quê? Porque aí você vai conseguir ganhar um bônus de boas-vindas, tá? De até R$1.000 e vai conseguir também 40 rodadas grátis nos jogos originais do site, beleza? Então, é isso, jogue com responsabilidade. Essa história que eu posso afirmar ser bem estranha aconteceu nos anos 90, para ser mais preciso, em fevereiro de 94. Tudo começou quando um homem foi contratado para ser o caseiro em um sítio chamado de Vale do Entardecer, na pacata cidade do litoral sul de São Paulo, Pedro de Toledo. José Marlone de Souza, de 30 anos. Ele foi contratado por um homem que era produtor de uma bebida alcoólica chamada aguardente. Esse homem não conseguia passar muito tempo no seu sítio, principalmente por ficar viajando, vendendo a sua bebida, e por isso ele contratou então o José para ter aquela ajuda nos seus afazeres ali da sua propriedade. O José foi contratado em novembro de 93 e ele era novo na cidade, onde morava numa casa simples e afastada. Tanto que precisava atravessar um rio para poder chegar no sítio. Ele fez toda uma gambiarra lá para conseguir chegar até o local. Puxava as cordas e a plataforma que o levava de um lado para o outro, além de uma parte de trilha também. José vivia apenas com seus animais de estimação. Tudo parecia tranquilo, até que algo estranho aconteceu. O caso: depois de alguns meses que José Marlone trabalhava ali no sítio, o seu chefe fez tudo o que tinha que fazer e voltou para casa. Só que no caminho, ele percebeu que as coisas não estavam como de costume, perto da casa ali do seu empregado. Na verdade, ele viu que alguns dos seus animais estavam mortos, mais especificamente galinhas e seus filhotes, sendo que pareciam terem sido queimados, apesar de não existir nenhum sinal de fogo em volta. Vendo aquilo, ele começou a gritar ali pelo caseiro, que não apareceu. O dono do sítio foi então até a residência de José, viu que a casa estava trancada, aparentemente por dentro, ou seja, alguém tinha que estar lá. Por isso, ele continuou tentando chamar ali, falar com ele, chamando, batendo na porta, mas continuava sem resposta. Até que ele teve a ideia então de tentar dar uma olhada ali pela janela. E foi aí
que ele teve uma surpresa. Olhando pela janela, o chefe de Marlone presenciou uma cena bizarra. Seu ajudante estendido no chão, com o corpo praticamente todo preto, como se tivesse sido queimado, além de partes em carne viva. Depois de ver essa cena de filme de terror, ele chamou a polícia. Apesar do cadáver já ter morrido há um tempo, não tinha cheiro de corpo se decompondo. Além disso, José parecia ter sofrido queimaduras iguais aos dos seus animais. Mas o estranho era que as roupas que ele vestia estavam intactas. O seu cabelo também não foi queimado, mas caíram de sua cabeça. Agora vem outra coisa esquisita nesse caso. No seu peito tinha uma espécie de triângulo marcado e no chão, ao redor do corpo, um contorno branco. O que era? Ninguém sabe. Seu corpo estava com um aspecto e textura como se fosse uma borracha derretida. De acordo com informações, na casa de José Marlone estavam o dono do sítio, o delegado, o perito e um fotógrafo. E realmente, depois de verificar a propriedade, foi visto que não só as galinhas que estavam por perto sofreram de seja lá o que o José acabou sofrendo também, mas 2 cachorros e alguns bezerros. Aliás, esses bezerros ainda estavam distantes da casa. Os cachorros, por incrível que pareça, não morreram. Um ficou com a pata aparentemente derretida e o outro ficou tão machucado que até dava para ver alguns de seus órgãos. Aquela morte dos animais estranhas, e tinha um cachorro que estava queimado pela metade. Não, esse cachorro não era queimado, ele estava derretendo. A anca dele toda estava em carne pura, derreter. Ele não sentia dor, estava derretendo. Ao redor dos animais mortos estava o mesmo contorno que tinha em volta de José. Se já não estava bizarro o suficiente, perto do corpo ainda tinha um garrafão que é usado para vinho e lá dentro tinha um líquido que eles viram que se tratava de apenas água, mas não uma água qualquer. Ela tinha um cheiro podre, o que era bem estranho, como tudo nesse caso. Era a água que José bebia e não tinha motivo nenhum para ela estar com esse odor. As investigações. O corpo foi tirado da casa para a realização de alguns exames. Muita gente acreditou no princípio que a causa poderia ter sido algum raio que acertou o caseiro, já que a região estava sendo atingida por chuvas na época. Só que convenhamos que o raio teria que ter caído muitas vezes, para acertar José e todos os animais que tinham sido mortos. Além de que José, vendo o perigo, seja lá do que, ele ainda teria conseguido fazer diversas coisas, como entrar dentro da sua casa, se trancar, pegar o garrafão de água, tudo isso antes de morrer. Surgiu então a teoria de que ele poderia ter sofrido uma autocombustão instantânea. Porém, as análises feitas nas queimaduras mostraram que José não tinha sofrido isso. Fora que essa hipótese não levava em conta também os animais que tinham morrido. Então eles também teriam sofrido essa autocombustão. Enfim, depois de ser muito examinado, a causa da morte foi simplesmente dada como causa indeterminada. Ninguém fazia ideia do que tinha acontecido naquele fatídico dia, e seu corpo foi enterrado no cemitério de Pedro de Toledo, que ficava ao lado da delegacia da cidade. Um possível ataque extraterrestre. Apesar de ter sido enterrado, mais tarde, o bizarro caso de Marlone acabou sendo estudado por ufólogos, que ouviram a história e ficaram curiosos para saber se talvez teria alguma relação com extraterrestres. Eles analisaram tudo, só que quando foi chegar na parte mais importante, de analisar o corpo como nível de radiação, viram que, apesar de dizerem que José estava enterrado no cemitério, não existia nenhum registro de que o homem teria realmente passado pelo cemitério de Pedro de Toledo. Inclusive, no ano passado, um pesquisador da região de Peruíbe, chamado de Suseliton Saga, que parece até que foi ele que descobriu o caso, participou de um vídeo no canal do Edson Boaventura comentando sobre o assunto e disse que ele mesmo foi até o lugar que José teria sido enterrado. Então, chegou lá e realmente não tinha visto nada do corpo lá. O governo não queria deixar a gente entrar no cemitério. Nós entramos no cemitério, fomos até o túmulo, que não tinha mais nada, nem osso, nem nada. E o coveiro, demos cachaça, conversamos com ele, ele mostrou, falou que não tinha nada. Nem campana tinha do cara. Ou seja, não enterraram o cara lá. Não tinha nada do cara. Vendo isso, ou melhor, no caso, não vendo isso, os ufólogos falaram com o dono do sítio e descobriram que o corpo de José tinha sido levado para ser estudado na Unicamp, em Campinas. O que até faz sentido, porém, por que as autoridades
eles esconderam os laudos sobre o lugar onde o corpo estava. Além disso, na região existiram outras pessoas que, enquanto dormiam, disseram ter sido atingidas por algo parecido com o que atingiu José, semelhante a um raio, mas essas pessoas, apesar das queimaduras, não tiveram nada muito grave. O relato das pessoas que moravam nessa região foi de que eles viam muitas luzes pelo céu na época. Inclusive, o dono do sítio também falou isso. História que só vai ficando cada vez mais maluca de acordo com o que descobriam. O que aconteceu com o corpo? A verdade é que o que realmente causou a morte de José é um mistério até hoje, e é isso que torna essa história ainda mais estranha. O túmulo de José não existia, e os ufólogos descobriram ainda que nem seu atestado de óbito existia também. Eles foram até o cartório da cidade, querendo solicitar a segunda via do certificado, mas chegando lá, descobriram que nunca teve nem a primeira via. Simplesmente deram um fim em tudo de José Marlone. Aí que nós fizemos, fomos pro cartório. Para tentar pegar o atestado de óbito. Chegamos no cartório, o que aconteceu? Não tinha atestado de óbito. Nada consta. Nada consta. Falou, como é que pode? O cara morre, né, e não tem atestado de óbito. Não tinha nenhum atestado de óbito. É porque eles tinham levado o corpo para a Unicamp. Então deram um perdido ali, provavelmente. Mas tinha todo o papel da prefeitura, mas não tinha a certidão de óbito do cara. E tinha a certidão da prefeitura dizendo que é a morte indeterminada. O próprio dono do sítio disse que na época, quando ele foi perguntar esse tipo de informação para a polícia sobre o corpo, as autoridades contaram que tinham descoberto que José Marlone era na verdade um fugitivo da polícia e que ele estaria usando esse emprego e o fato de estar numa cidade pequena como esconderijo, já que ele teria matado o próprio pai no Ceará. Dando esses motivos, a polícia disse para que ele não se preocupasse com o corpo de José. Tem parada errada aí, irmão. Bom, fato é que o corpo e os registros do homem, sendo um criminoso ou não, sumiram do mapa. E os laudos das autoridades que os ufólogos tiveram acesso mostram várias rasuras nas informações, como os nomes, além de informações encobertas sobre o caso. Entre os moradores da região, o que mais é comentado é que tudo foi causado por extraterrestres. Inclusive, Pedro de Toledo fica perto de Peruíbe, que tem muito relato relacionado a esse tema, o que ajuda ainda mais a galera a acreditar nessa hipótese. Além disso, na época da morte do caseiro, tinham muitos relatos de coisas consideradas estranhas aparecendo pelo céu das cidades do litoral sul, como objetos voadores e as luzes que os moradores viam. Esse tipo de acontecimento, que foi de fevereiro a abril, só fortalece a ideia dos seres de outros planetas. E aí, você acredita nisso? O lugar que ele morava era bem propício para acontecerem coisas e ninguém ficar sabendo, de tão isolado que era. E só para mostrar como esse caso provavelmente é mais sério do que parece, Saga e Edson ainda comentaram no vídeo que enquanto eles iam investigar sobre o caso, tentaram sabotar o carro deles, tentando causar um acidente. Tentaram impedir a gente... Tentaram impedir. Alguém sabia que a gente estava lá. Alguém pegou e contou, sei lá, e alguém foi para lá para sabotar e causar um acidente no carro onde estava eu, o Sagas e o Carlos Alberto Machado. O que eles fizeram? Encheram de lama, de barro, o escapamento inteirinho, todinho. O carro nem... Socaram lama barro, até lá dentro. Inteirinho do carro dele. Aí depois o Machado ficou com a chave de fenda, um pauzinho lá tirando essa lama de dentro do escapamento. Apesar de todas as investigações feitas, o que realmente aconteceu permanece sendo um mistério. Bom, ainda na mesma pegada, se você gosta dessa temática de OVNI, de alienígena, eu vou deixar recomendado para vocês aqui o dia, né, que o Brasil foi visitado por 21 OVNIs, né, e eles foram perseguidos por caças da FAB. Isso aí tem tudo registrado, tá? Clica aqui para você assistir. Até o próximo vídeo. Tchau!